e eu passo a ler o projeto de lei do Senado número 204 de 2016, complementar, do senador José Serra, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários dos entes da Federação. A matéria tramita em regime de urgência, nos termos do requerimento número 385 de 2016 e depende de parecer da CAI. Foram protocolizadas na Secretaria-Geral da Mesa as emendas de 1 a 4 que se encontram disponibilizadas na tramitação da matéria. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Concedo a palavra... Só um minutinho. Concedo a palavra ao senador Paulo Bauer para proferir parecer sobre a matéria e as emendas em substituição à CAI. Pois não. Senhor presidente, a gente fez um acordo, o senador Paulo Bauer vai fazer a leitura, a gente deixa aberto a discussão para amanhã. Isso. E fazemos a discussão e a votação amanhã. Porque houve mudanças no texto, a nossa equipe, a assessoria quer trabalhar, não é com nenhum intuito de protelar, então a gente começa no dia de amanhã, faz essa votação, antes de entrar na outra questão que eu sei que vai ser votada amanhã, que é a druta. A presidência está de comum acordo ao acordo feito sobre essa matéria. E, em seguida, concederei a palavra aos oradores e às oradoras, senadores e senadoras inscritos. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando os senhores senadores, senhoras senadoras, a todos que estão na tribuna desta casa assistindo esta sessão, bem como aos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado. Eu quero aqui, nesse instante, agradecer inicialmente a liderança da minha bancada, que me deferiu a oportunidade de ser o relator desta importante matéria. Também quero mencionar e registrar perante Vossas Excelências que o senador José Serra, ainda no exercício do mandato nesta casa, antes de assumir o cargo de chanceler, apresentou essa proposta exatamente para contribuir com a solução dos problemas econômicos que são hoje problemas muito graves e sérios na administração federal e também nas administrações estaduais. Portanto, o meu parecer, que agora leio e apresento a Vossas Excelências, é o seguinte: vem ao plenário desta Casa, por força da aprovação do requerimento número 385 de 2016, o projeto de lei do Senado de número 204 de 2016, complementar, do senador José Serra, que dispõe sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários dos entes da Federação. O projeto é composto de 2 dispositivos. O artigo 1º inclui o artigo 39A na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, para permitir aos entes federativos, mediante autorização legislativa, a cessão a pessoas jurídicas de direito privado de créditos públicos de qualquer natureza, inscritos ou não em dívida ativa, desde que sejam objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais. De acordo com as disposições a serem incluídas na Lei número 4.320 de 1964, para que os entes federativos possam efetuar cessões de direitos creditórios, deve haver a observância, em síntese, dos seguintes requisitos: 1. Autorização legislativa na esfera de cada ente. 2. Não modificação da natureza do crédito. 3. Não alteração das condições de pagamento originais. 4. Não transferência da competência para a cobrança dos créditos. 5. Realização de cessões definitivas, de sorte a não acarretarem ao cedente a responsabilidade pelo pagamento ou a assunção de outros compromissos financeiros. E 6, cessão de créditos reconhecidos pelo devedor e que sejam objeto de parcelamento. O artigo 2º do artigo
O parágrafo 2º do artigo 39A, também inserido pelo artigo 1º da proposição, estabelece que a alienação de créditos nos moldes referidos não caracteriza operação de crédito nos termos da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Entre parênteses, menciono Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Fecho parênteses. O artigo 2º da proposição prevê a cláusula de vigência ao dispor que a lei entrará em vigor na data da sua publicação. Na justificação, o autor afirma que o projeto tem por objetivo autorizar e regulamentar as cessões de direitos creditórios para conferir mais segurança jurídica a essas operações, cujo potencial de arrecadação é relevante para a União, Estados e municípios. Sustenta o autor que a segurança jurídica advém do aperfeiçoamento que o projeto efetiva na legislação de finanças públicas e da eliminação de potenciais controvérsias jurídicas sobre a matéria, com a vantagem de delimitar mais claramente os contornos desejáveis para a cessão de direitos creditórios, de sorte a eliminar a possibilidade de mau uso do instrumento pelos entes federados. Por fim, o autor afirma que as cessões de direitos creditórios reguladas pelo projeto se distinguem das operações de crédito por não existir compromisso de pagamento futuro pelo ente público. Como ainda há controvérsia a esse respeito, o proponente destaca que o projeto prevê textualmente que as operações que observarem rigorosamente as regras estabelecidas na proposição não serão caracterizadas como operações de crédito para fins de aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. O PLS número 204 de 2016, complementar, foi inicialmente distribuído à Comissão de Assuntos Econômicos, CAE. Entretanto, com a aprovação do requerimento número 385 de 2016, a matéria passou a tramitar em regime de urgência, razão pela qual deve ser submetida ao plenário desta Casa. No plenário, já foram apresentadas 2 emendas pelo senador José Aníbal, antes da data de hoje. Pela emenda número 1, são inseridos dispositivos para criar novas exigências e limites à cessão de direitos creditórios pelo poder público. Entre os requisitos e exigências destacam-se: 2 pontos. A necessidade de obtenção de prévia autorização do Ministro de Estado da Fazenda, no caso de direitos creditícios da União, e do chefe do Poder Executivo correspondente, no caso dos demais entes federativos. O impedimento de que sejam realizadas sessões dessa natureza no período final do mandato do chefe do Poder Executivo, salvo se a liquidação financeira da operação ocorrer após o final desse prazo, e a restrição das cessões de que trata o projeto ao estoque de créditos existentes na data da publicação da nova lei. Pela emenda número 2, também do senador José Aníbal, são inseridos dispositivos no Código Tributário Nacional e na Lei Complementar número 105, de 10 de janeiro de 2001, para prever o protesto extrajudicial como causa de interrupção da prescrição tributária e para autorizar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a requisitar informações, inclusive de natureza sigilosa, de diversos órgãos públicos e privados relacionadas à localização do devedor e de seus bens e direitos, bem como daquelas necessárias à defesa dos interesses da União em juízo. Análise. A constitucionalidade do PLS número 204 de 2016, complementar, é extraída do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal,
que dispõe ser a União competente, em concorrência com os Estados e o Distrito Federal, para legislar sobre direito financeiro, e do artigo 163, inciso 1 do texto constitucional, que exige a edição de lei complementar para dispor sobre finanças públicas. Quanto à juridicidade, verificamos, quando da apresentação da matéria, a presença dos atributos de inovação legislativa, generalidade, compatibilidade e harmonização com o ordenamento jurídico brasileiro. No tocante à técnica legislativa, foram atendidas as normas regimentais e as disposições da Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Com relação ao mérito, o projeto é de elevada importância para o reequilíbrio das contas dos entes federativos que passam por momento de notória dificuldade financeira. A proposição, como relatado, regula a cessão de direitos creditórios pelo poder público. Trata-se de importante passo para autorizar, com segurança jurídica, operações dessa natureza. Atualmente, há um volume expressivo de créditos já confessados pelos devedores que são objeto de parcelamentos. Esses créditos poderiam ser cedidos a instituições privadas, com retorno imediato aos entes federativos titulares dos valores que esses créditos representam. Os parcelamentos em vigor, sejam eles administrativos ou judiciais, importam um recebimento distribuído ao longo de muitos meses ou anos de dívidas reconhecidas pelos devedores. Esse reconhecimento se materializa pela solicitação de parcelamento que o devedor protocola nos órgãos públicos que administram os créditos estatais, como é o caso da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e instituições públicas conhecidas principalmente pela cobrança que promovem de créditos tributários não adimplidos pelos contribuintes. A seção de que cuida a proposição promove liquidez imediata desses direitos creditórios que aguardam lentamente o pagamento das prestações pelos devedores. Para que se tenha ideia dos montantes envolvidos, somente no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional havia, em 2015, mais de 93 bilhões de reais em parcelamento, segundo dados divulgados pelo órgão. Com a aprovação da proposição, estaria a União autorizada a ceder esse montante a instituições privadas e ajustar como preço dessa cessão um percentual deste valor. A União, então, receberia em seu caixa esse percentual e continuaria cobrando o total transferido das esferas administrativa e judicial, mas passaria a ter de repassar os valores recebidos à instituição privada cessionária. É, portanto, um caminho para, em conjunto com outras medidas, promover o alívio do caixa dos entes da Federação, premidos pela redução de sua capacidade de pagamento, em particular os estados e municípios. Há entes federativos que aprovam leis, ou melhor, aprovaram leis cujas normas autorizam a efetivação de cessões de direitos creditórios. Entretanto, há controvérsia acerca da classificação dessas transações como operações de crédito e, por conseguinte, da incidência das regras restritivas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O PLS número 204 de 2016, complementar, busca, então, afastar a celeuma sobre o assunto, ao prever requisitos que afastam, a nosso ver, a caracterização de operação de crédito e regulam o instituto de sorte a evitar abusos e anomalias.
Entre as regras previstas no projeto, destaca-se a imposição de que as cessões de direitos creditórios sejam definitivas e de que não acarretem ao poder público cedente a responsabilidade pelo pagamento a cargo do contribuinte devedor ou qualquer outro compromisso financeiro. A inexistência de garantia quanto ao adimplemento é a característica que afasta da cessão de direitos a qualificação de operação de crédito. Além de delimitar o instituto, o projeto ainda prevê expressamente a não caracterização das cessões como operações de crédito. O objetivo é evitar que entendimentos diversos quanto às regras que devem ser observadas em relação a essas operações tornem inseguras as transações que o poder público efetivará quanto às instituições privadas interessadas em ser cessionárias de créditos parcelados. Cabe registrar também que o PLS 204 de 2016 está em harmonia com a resolução do Senado Federal número 43 de 2001, que, após as alterações promovidas pela resolução número 17 de 2015, passou a vedar cessões de direito creditório não definitivas ou que possuam cláusula que caracterize a assunção de responsabilidade pelo pagamento a cargo do contribuinte. Neste ponto, cabe registrar nossa concordância em relação à emenda número 1 do senador José Aníbal, que promove avanços na regulação das mencionadas cessões de direitos creditórios. Primeiro, ela esclarece que a alienação de direitos creditórios não configura operação de crédito, mas venda de bens e direitos do patrimônio público, o que sujeita à aplicação dos respectivos recursos ao previsto no artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O dispositivo mencionado veda a destinação do produto da operação de venda em despesas correntes, excetuadas as destinadas por lei a regimes de previdência social. Essa cautela é necessária para evitar que gastos correntes resultem na dilapidação do patrimônio público. Além disso, a emenda subordina a realização das operações com direitos creditórios ao calendário eleitoral, para evitar que a ação de um governante em final de mandato esvazie as receitas dos mandatários seguintes e condiciona as operações à autorização prévia do mandatário nos casos de estados e municípios e do ministro da Fazenda no caso da União, de forma a impedir que as operações sejam realizadas sem o aval explícito das autoridades máximas. A cessão de direitos creditórios originados de parcelamentos administrativos não inscritos em dívida ativa fica limitada ao estoque existente na data da publicação desta lei. Essa restrição não se aplica aos direitos creditórios inscritos em dívida ativa. Simplesmente, complementamos no substitutivo ora apresentado os avanços propostos ao texto do projeto, de sorte a limitarmos o gasto com investimentos ao patamar máximo de 30% do montante arrecadado com as cessões de direitos creditórios. Com isso, evitamos gastos excessivos por parte dos entes federativos que não contribuam para a redução de dívidas e para o saneamento das contas públicas. Adicionalmente, nos casos da União e dos Estados, que têm obrigações constitucionais de repartição, só poderão securitizar o valor dos créditos não sujeito a partilha com os entes subnacionais. Quanto à emenda número 2, também do senador José Aníbal, não temos razão para discordar do seu conteúdo. O objetivo é dotar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a Advocacia-Geral da União e os órgãos de advocacia dos governos subnacionais de autorização expressa
para que requisitem de entidades e órgãos públicos ou privados informações sobre a localização do devedor e de seus bens e direitos, bem como daquelas necessárias à defesa dos interesses do poder público em juízo. É inimaginável que entidades e órgãos públicos ou privados se neguem a prestar informações à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Como se sabe, o referido órgão jurídico, integrante da Advocacia Geral da União, embora administrativamente vinculado ao Ministério da Fazenda, é incumbido pelo pelo parágrafo 3º do artigo 131 da Constituição Federal, da tarefa de executar a dívida ativa da União de natureza tributária. Trata-se da competência para cobrar em juízo os sonegadores de tributos federais. Nada mais justo do que dotar a instituição de poder para requisitar informações sobre os devedores e seus respectivos patrimônios. O mesmo vale para estados, Distrito Federal e municípios. Até mesmo o sigilo, no caso da União, cumpridos os requisitos impostos pela Lei Complementar 105 de 2001, deve ceder em favor dos interesses da coletividade, prejudicada pela sonegação fiscal que, como se sabe, impede o Estado de fornecer serviços públicos de qualidade àqueles que mais precisam. Além disso, entendemos adequada a inserção do protesto extrajudicial como causa de interrupção da prescrição tributária, pois o protesto em questão se consolidou como meio admitido a promover a cobrança da dívida ativa. É o que revela o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.492, de 10 de setembro de 1997, incluído pela Lei 12.767, de 27 de dezembro de 2012, que tornou expressa a possibilidade de levar a protesto extrajudicial as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas. Desse modo, é justo que o protesto extrajudicial interrompa a prescrição que corre em benefício do devedor, o que favorecerá a cobrança dos créditos públicos e beneficiará toda a sociedade. Adicionalmente, foram feitos ajustes técnicos de redação ao texto substitutivo. Inexistem dúvidas, portanto, sobre a importância de ser aprovada a proposição ora em exame. Trata-se de iniciativa de impacto positivo para as finanças dos entes federativos, que poderão ter com a nova legislação, um caminho para minimizar os efeitos nefastos da crise fiscal. Igualmente meritórias são as duas emendas apresentadas, que consolidamos com o texto original do projeto em emenda substitutiva global. E antes de pronunciar meu voto, quero informar, senhor presidente, senhores senadores e senadoras, que, tendo protocolado o meu relatório junto à mesa no início desta sessão, após isso ter sido feito, mais duas emendas foram apresentadas. E a elas quero me referir nesse momento, pedindo que a minha manifestação faça parte do relatório, como é óbvio e como é prescrito no regimento interno. A primeira emenda é de autoria do senador Antônio Carlos Valadares. Ela pretende que no artigo 39A, parágrafo 2º, seja inserido: a cessão de direitos creditórios fica limitada ao estoque de créditos existentes na data de publicação da lei federal, estadual, distrital ou municipal que conceder a autorização legislativa para a operação. Informa a Vossas Excelências que esta emenda será acatada parcialmente, visto que é necessário adequar o texto que o senador Valadares apresenta ao escopo da própria lei.
Por outro lado, o senador Aécio Neves também protocolou uma emenda na tarde de hoje, durante a sessão. Nesta emenda, o senador Aécio Neves pretende inserir no artigo 39, inciso A, parágrafo 3º, a seguinte menção: é vedada a instituição financeira que seja controlada por governo federal, estadual ou municipal. 1. Participar de operação de aquisição primária dos direitos creditórios a que se refere este artigo. 2. Adquirir tais direitos no mercado secundário. 3. Realizar qualquer operação que seja lastreada por tais direitos creditórios. Quero informar a Vossas Excelências e também ao senador Aécio Neves que acatei esta emenda por ela ser efetivamente muito oportuna e apropriada. Apenas não considerarei a mesma no parágrafo 3º do artigo 39. Considerarei ela no parágrafo 7º. É importante mencionar que não faz sentido um governo estadual securitizar seus créditos junto a uma instituição financeira e depois um banco público, como por exemplo o BNDES, ir lá nessa instituição financeira e comprar esses créditos. Nem tampouco é possível que uma instituição financeira, como um Banco do Brasil, por exemplo, compre créditos de um governo estadual. Essas instituições estatais, elas devem oferecer crédito aos governos na forma de empréstimo e não através de um negócio e de uma operação de compra de ativos dos governos. Portanto, em relação a essas duas emendas, menciono essa situação e faço agora a leitura do meu voto. Ante o exposto, votamos pela constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, bem como pela aprovação do projeto de lei do Senado número 204 de 2016, complementar, e das emendas 1, 2, 3 e 4 de plenário, na forma do substitutivo legal, sendo que a emenda 3 está acatada parcialmente por conta da mudança do parágrafo e a emenda 4 também acatada parcialmente. Como esta matéria chegou diretamente ao Senado, ao plenário, por força do requerimento aprovado, eu penso, senhor presidente, ser necessário ler o próprio texto do substitutivo que foi redigido, para que amanhã nós possamos votar. Eu naturalmente gostaria de poupá-los do tempo, mas hoje nós já poderíamos estar votando a matéria, mas como muitas pessoas dizem que não tomaram conhecimento, eu não posso enviar uma cópia de cada texto para cada senador. Eu prefiro fazer a leitura que em 5 minutos estará concluída. Senadora Gleice. Senador Paulo Bauer. Pois não, presidente. Vai ser disponibilizado a todos os senadores, caso Vossa Excelência queira, desnecessário a leitura, mas vai ser... Bom, na verdade... Mas, com a palavra, Vossa Excelência. Na verdade, o texto da nova lei, ele contém muitas informações importantes que também não precisam ser do conhecimento até da sociedade e de todos aqueles que têm efetivamente interesse na matéria, como estados e municípios. E mesmo que ele seja disponibilizado para os senadores, não permitiria análise daqueles que estão nos assistindo e têm interesse na matéria. Eu gostaria muito de poupar o tempo de Vossas Excelências, principalmente do presidente, mas acho que é interessante e necessário que se faça a leitura. Por isso, o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, inclua-se na Lei 4.320, de 17 de março de 1964, o seguinte artigo 39-A. É permitido aos entes da Federação, mediante autorização legislativa, ceder direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários, objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais, inscritos ou não em dívida ativa, a pessoas jurídicas de direito privado e fundos de investimento regulados pela Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo 1º. Para gozar da permissão de que trata o caput, a seção deverá observar as características e os limites seguintes. 1. Não modificar a natureza do crédito que originou o direito creditório objeto da seção, o qual manterá suas características e garantias e privilégios. 2. Não alterar as condições de pagamento, critérios de atualização e valores do montante, principal, juros, multa e data de vencimento, nem transferir a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial dos créditos originadores, que permanece com os órgãos que detenham essa competência. 3. Corresponder a operações definitivas que não acarretem para o cedente a responsabilidade pelo efetivo pagamento a cargo do contribuinte de assunção direta de compromisso, de confissão de dívida ou de qualquer outra espécie de compromisso financeiro. 4. Compreender apenas o direito autônomo ao recebimento do crédito e recair somente sobre o produto de créditos tributários cujo fato gerador já tenha ocorrido e créditos não tributários vencidos, efetivamente constituídos e reconhecidos pelo contribuinte ou devedor mediante a formalização de parcelamento. 5. Estar previamente autorizada pelo Ministro de Estado da Fazenda, no caso de cessão de direitos creditórios da União, ou, no caso dos demais entes, pelo chefe do Poder Executivo correspondente. E 6. Não se realizar nos 120 dias anteriores ao fim do mandato do chefe do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou do município, salvo se a liquidação financeira da cessão ocorrer após o fim desse período. Parágrafo 2º. A cessão dos direitos creditórios originados de parcelamentos administrativos não inscritos em dívida ativa fica limitado ao estoque de créditos existentes. Aí eu coloco a emenda do nosso senador Valadares, que menciona de créditos existentes na data da publicação da lei federal, estadual, municipal, que conceder a autorização legislativa para a operação. Parágrafo 3º. A cessão de direitos creditórios preservará a base de cálculo das vinculações constitucionais no exercício financeiro em que o contribuinte efetuar o pagamento. Parágrafo 4º. A cessão não poderá abranger percentuais do crédito que, por força de regras constitucionais de repartição, pertenceriam a outros entes da Federação e a fundos constitucionais. Parágrafo 5º. As cessões realizadas nos termos desse artigo, não se enquadram nas definições de que tratam os artigos 29, inciso 3 e 4 e 37 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e devem ser consideradas operação de venda definitiva de patrimônio público, subordinando-se ao disposto no artigo 44 daquela lei. Parágrafo 6º. Observado o disposto no parágrafo 5º, a receita de capital decorrente da venda de ativos de que trata esta lei complementar será aplicada, 2 pontos. 1. No mínimo 70% no aporte em fundos de previdência referentes aos regimes próprios de cada ente federado para a manutenção do seu equilíbrio atual ou na amortização da dívida pública fundada. E 3. Perdão, é 2. 3. Faça um reparo, senhor presidente, no documento entregue cita inciso 3, mas é inciso 2, ou melhor, inciso 4, está equivocada a digitação, mas é inciso 2. Até 30% em despesas com investimento. Artigo 2º. Os artigos 174 e 198 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, passam a figurar com as seguintes modificações. Parágrafo único. A prescrição se interrompe, inciso 2, pelo protesto judicial ou extrajudicial.
Artigo 198, parágrafo 4º. Sem prejuízo no disposto no artigo 197, os órgãos de advocacia pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderão requisitar aos órgãos ou entidades públicos ou privados que, por obrigação legal, operem cadastros, registros ou controle de operações de bens e direitos, informações sobre a localização do sujeito passivo de crédito tributário ou não tributário, ou sobre a existência de bens e direitos ou outras informações relevantes ao desempenho de suas funções institucionais. Parágrafo 5º. Independentemente da requisição prevista no parágrafo 4º deste artigo, os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios colaborarão com os órgãos da advocacia pública no que tange ao compartilhamento das bases de dados de natureza cadastral e patrimonial de seus administradores e supervisionados. Artigo 3º. O artigo 3º da Lei Complementar número 105, de 10 de janeiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo 3º. Além dos casos previstos neste artigo, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, fornecerão à Advocacia Geral da União, seus órgãos vinculados e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as informações e os documentos necessários à defesa dos interesses da Fazenda Pública em juízo. Parágrafo 4º. As informações e documentos de que tratam o parágrafo 3º deste artigo poderão ser fornecidas mediante o compartilhamento de base de dados ou acesso direto aos sistemas informatizados. Artigo 4º. A Lei Complementar número 105, de 10 de janeiro de 2001, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 6º-A. Artigo 6º-A. Mediante requisição inscrita, as instituições financeiras prestarão à Advocacia Geral da União, seus órgãos vinculados e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, preferencialmente de maneira eletrônica, as informações descritas no parágrafo 1º do artigo 5º e no artigo 6º dessa lei complementar, quando houver processo administrativo instaurado para apuração de responsabilidade tributária ou para localização de bens e direitos em nome do sujeito passivo inscrito em dívida ativa, respeitado, em todo caso, o parágrafo único do artigo 6º dessa lei complementar. Artigo 5º. O prazo de que trata o inciso 6 do parágrafo 1º do artigo 39 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, na redação dada por esta lei, só se aplica a partir do exercício financeiro de 2017. Artigo 6º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. E quero aqui, senhor presidente, apenas para fazer uma leitura absolutamente fidedigna do que apresentei no meu relatório, mencionar que no artigo 39A, em parágrafo 7º, deve ser inscrito: é vedada a instituição financeira que seja controlada por governo federal, estadual ou municipal, 2 pontos. 1. Participar de operação de aquisição primária dos direitos creditórios a que se refere esse artigo. 2. Adquirir tais direitos no mercado secundário. E 3. Realizar qualquer operação que seja lastreada por tais direitos creditórios. Senhor presidente, esse é o relatório que eu apresento a vossas excelências, registrando mais uma vez que esta, sem dúvida nenhuma, é uma lei que permite a estados, municípios e à União dar um passo à frente na solução da grave crise financeira decorrente da queda de arrecadação que tem experimentado todos os entes da federação nesses últimos tempos.
Esperamos que essa crise passe e, obviamente, não seja necessário no futuro fazermos outros processos de securitização, mas sabendo que o governo federal tem aproximadamente 1,5 trilhão de reais de créditos tributários inscritos em dívida ativa, em nível de parcelamento ou apenas notificados, tanto tributários quanto previdenciários, que os estados têm outros 600 bilhões de reais de créditos inscritos em dívida ativa, parcelados ou apenas notificados. É necessário que a gente dê ao governo federal, aos estados e aos municípios uma condição de transformar esses créditos, ou pelo menos parte deles, em dinheiro, porque esse dinheiro vai ajudar a resolver problemas de saúde, de educação, de segurança e, enfim, de gestão pública em nosso país. Agradeço a atenção de Vossas Excelências e, naturalmente, amanhã, quando a matéria voltar a ser discutida para ser votada, estarei à disposição, como a partir de agora, inteiramente à disposição para quem precisar fazer algum esclarecimento ou fazer alguma sugestão em relação ao assunto. Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. O parecer é favorável nos termos do substitutivo que apresenta e parcialmente as emendas 3 e 4 completa a instrução. A discussão será feita na próxima sessão, conforme acordo.